Hoje eu vou trazer para vocês uma custom de baixas cilindradas, extremamente bonita e potente e que vai tirar o sono da Denver 250 e Meteor 350. Essa nave aqui é a Voge CU 250. Uma custom urbana do tipo cruiser que traz design moderno e robusto, focada em entregar estilo e praticidade para o uso urbano e viagens de curta a média distância. E essa moto, ela seria muito bem-vinda no nosso mercado, já que entrega conforto, boa potência, além de um pacote de recursos interessantes para a categoria. E nós vamos falar de preço e previsão de chegada dela ao Brasil. Agora, uma coisa eu já vou adiantar, galera. Eu, sinceramente, não gostei do preço que ela pode custar, né? Baseado no que ela está lá fora. Eu acho que vocês também não vão gostar. Mas eu vou trazer os detalhes da moto e depois vocês me contem aqui se acham que esse preço seria aceitável ou vai mofar nas lojas. E nesse modelo aqui, a Voge trabalhou no que chama de triângulo ergonômico, buscando uma posição de pilotagem relaxada, seguindo a linha de bobber moderna com um visual limpo e agressivo, dando destaque ao motor em V que fica exposto e tem acabamento cromado, além da iluminação Full LED que inclui um farol redondo com DRL em formato de V e assento baixo, de apenas 71 centímetros, o que é ideal para manobrabilidade. E o banco ele é bipartido com espuma densa para mais conforto. Já as rodas são de liga leve na cor dourada e o escapamento lateral tem saídas duplas com ponteira em aço inox. E os piscas são do formato bullets, as pedaleiras emborrachadas e o tanque é robusto e tem a tampa no estilo aviação, que facilita muito na hora de abastecer. E a transmissão final é por correia, que garante um visual mais sofisticado, além de dar menos manutenção. E uma curiosidade desse modelo, galera, é que a chave de ignição ela fica na parte frontal do guidão, o que dá destaque total ao painel LCD. E ela é vendida apenas na cor preta com as rodas douradas. Mas sinceramente, meus amigos, é uma moto extremamente bonita. Bom, isso a gente já viu que ela é, beleza ela tem. Mas agora vamos conhecer o coração dessa nave cheia de estilo. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal Pinheiro Motos. Aqui eu trago vídeo todos os dias mostrando os modelos mais aguardados no nosso país. Também quero lembrá-los que aqui na descrição, nos links abaixo, tem produtos em oferta com até 30% de desconto e condição de pagamento sem juros. Aqui vocês vão encontrar tudo o que precisam para fazer manutenção e revisão das motos, além de vestuários para o dia a dia. Tem tênis, camiseta, jaquetas e toda a parte de tecnologia em 10 vezes sem juros. Então clique aqui e faça suas compras com esses descontos imperdíveis. Baby, come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and I ain't worried about the... Dito isso, agora sim vamos conhecer o coração dessa moto, que é um motor V-Twin de 4 tempos com refrigeração líquida de 250 cilindradas e entrega 27,1 cavalos a 9.000 RPM e tem um torque de 2,3 kg a 7.000 giros por minuto. Ela também tem câmbio de 6 velocidades com a transmissão final por correia dentada, que é mais silenciosa, mais durável, além de manter a moto limpa, já que ela não vai graxa
como nas correntes tradicionais. Já a velocidade desse modelo aqui é na casa dos 135 a 140 km por hora. E o consumo fica na casa de 33 km por litro. E como ela tem um tanque de 15 litros, a autonomia fica entre 400 a 500 km. Isso vai depender muito da tocada e do peso que ela está carregando, mas é uma boa autonomia. Já entrando na parte de tecnologia e recursos, ela usa um painel LCD de 2,5 polegadas com visual compacto e de fácil leitura. E ela traz informações de velocidade, contagiros, indicador do nível de combustível, odômetro total e parcial, indicadores do funcionamento do ABS e indicador do controle de tração, além dos indicadores e luzes de advertência e informações relacionadas ao sistema eletrônico da moto. E no punho esquerdo ficam os botões de farol alto e baixo, botões de piscas, buzina, lampejador de farol, além dos botões para navegação no menu e acesso ao controle de tração. E no punho direito fica o botão de corta-corrente, partida elétrica e o botão de pisca-alerta. Além, é claro, de ter a tomada USB para carregamento de dispositivos móveis. Já na parte de ciclística e dimensões, ela tem suspensão dianteira invertida com garfo telescópico de 41 mm de diâmetro e 120 mm de curso, e na traseira são 2 amortecedores convencionais. E as rodas são aro 16 na frente, calçando pneu 120/80, e na traseira é um pneu 150/80 aro 15. E esse pneu traseiro mais largo ajuda a dar aquela postura visual mais robusta, característica das motos cruisers. Já o freio é disco único de 300 mm na dianteira com pinça de 2 pistões, e na traseira disco único de 240 mm com pinça de 1 pistão. Lembrando que é ABS de 2 canais. Já nas dimensões, ela tem 2,20,5 centímetros, 82 de largura e o entre-eixos de 1,46 m. E a altura do assento é de 71 centímetros. E a distância mínima do solo, o vão livre, é de 17,5 centímetros. E o peso em ordem de marcha é de 172 quilos. Bom, meus amigos, então essas são as informações oficiais da Voge CU250. Agora, sobre preço e previsão de chegada. Lá no exterior, na China, ela custa aproximadamente 16.980 yuans. E fazendo a conversão aqui para o nosso país, daria R$ 13.074,60. Um preço excelente, né, meus amigos? Mas, infelizmente, isso só serve na conversão mesmo. Nunca que uma moto da Voge dessas cilindradas custaria um valor desse. No preço real, digamos assim, baseado lá na Europa, que é de 5.000 euros, aí sim dá um valor que pode custar aqui no Brasil. Convertendo para o real, fica R$ 29.250. É um preço que, conforme eu falei lá no começo do vídeo, eu não gostei. Mas como vocês sabem, a Voge ela não chegou aqui com preços agressivos. Então tem muita chance dela custar esse valor caso venha para o nosso país. Eu digo caso porque até o momento, galera, a marca não confirmou a vinda desse modelo. Porém, eu acredito que ele vai chegar lá para 2027, 2028, já que esse segmento aí das customs de 250 até 450 cilindradas, 500 cilindradas, está em crescimento no mundo inteiro. Então a gente pode esperar ela lá para 2027, 2028. Lembrando que a marca vai ter lançamento agora no Festival Interlagos também. Mas vamos aguardar para ver o que vai sair
nos próximos dias. Mas me diz aí, gostaram da moto? E sobre o preço, vale a pena ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero saber e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, fui!